Seja muito bem-vindo ao canal da Teles Esporte. Hoje, no convidado da semana, a gente trouxe um professor doutor da UES, professor doutor Welton Godinho, que está aqui com a gente. E eu queria avisar vocês que chegou até aqui pelo site, chegou pelas redes sociais, pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, que a gente vai estar sempre trazendo novidades do mundo da educação física e novas pessoas, novas personalidades aqui do Ceará que trabalham com isso e vão te ajudar bastante. Se você quer conhecer a profissão, se você quer dicas de saúde, tudo isso a gente vai fornecer para vocês. E hoje a gente está aqui com ele, o professor Welton. Ele foi meu professor, o chamei para ser o primeiro de vários que vão estar aqui no nosso canal, partilhando um pouco do que sabe comigo e com vocês. O professor ele é formado em Educação Física, ele é mestre e doutor em Ciências Fisiológicas e especialista em treinamento de força. Ele vai explicar como começou a carreira dele, como foi a inserção dele no esporte, na educação física e vai dar ao final várias dicas de saúde. Então fica ligado, vai ser uma série muito legal com ele, vão ser 3 vídeos intensos. Espero que vocês gostem e deixem suas perguntas e suas dúvidas aqui embaixo. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mário, pelo convite. Eu quero que você fale pra gente, se apresente. Quem é o professor Welton Godinho? Pessoa de casa conhecer você. Ok, meu nome é Welton Godinho. Normalmente essa pergunta é um pouco complexa de se responder. A gente pode se definir de várias formas, como você é, o que é que você faz ou o que você tem. Eu vou me definir em relação ao que eu faço, pois eu acho que é o intuito, já que a gente vai falar um pouco sobre atividade física e saúde. Eu sou profissional de educação física, sou formado na Universidade Estadual do Ceará, sou formado há 14 anos, às vezes é ruim fazer os cálculos, né? Já faz um certo tempo que eu sou formado, sou apaixonado pela área, entro em brigas, digamos assim, né? Não está dentro do contexto certo, mas diria que são brigas por aceitações da educação física, tanto em seu âmbito escolar, como no seu âmbito a nível social. Me incomoda alguns rótulos que a sociedade coloca na educação física, de ser aquele cara que não estuda, aquele cara que só quer jogar bola. O Mário, que fez a faculdade, sabe que isso está muito distante da realidade. É um profissional que estuda muito, tem que estar inteirado de várias ciências que envolvem inclusive matemática. Então é um profissional que estuda muito e que precisa da aceitação social. Precisa ser entendido a importância do profissional de educação física. Me entristece alguns profissionais só usarem como fundamento da sua importância aspectos legais. Dizer, não, tem uma lei que obriga a ter na escola, tem uma lei que obriga a ter nas academias ou no hospital. Quer dizer que sem a lei tirou a importância do profissional. Então, a bandeira, digamos assim, que a gente levanta agora é o reconhecimento social desse profissional. E a gente tenta fazer isso através de qualificações, através da divulgação da ciência relacionada à educação física. A gente tenta divulgar dessa maneira. Perfeito. Professor, fala pra gente como foi que tudo começou. Quero que você pare agora e se lembre do Welton lá atrás, na adolescência. Qual foi seu primeiro contato com o esporte? O que você trouxe de lá até hoje? Como começou seu interesse pela atividade física? Ok. Acho que todo mundo pratica. Eu sempre fui um jovem bem ativo. A maioria das pessoas que eu conhecia na época, né, praticavam esportes. Não era tão perigoso brincar na rua como é hoje. Então eu jogava futebol, joguei rugby, surfei. E minha primeira faculdade não foi a faculdade de educação física. Na verdade, eu comecei na UES também, mas com ciências biológicas. E enquanto eu fazia o curso, eu fui apresentado pela primeira vez à musculação. E fui um pouco por modismo, porque todos os meus colegas estavam indo e era um local para se socializar, onde tinham amigos e meninas, né? Que minha noiva não veja essa parte. Mas faz muito tempo, viu?
Aí, sim. Então começou lá atrás, com você indo na academia pela primeira vez. Isso. Eu diria que minha primeira paixão mesmo por educação física foi a musculação. Musculação. Acredito que se houvesse na época uma graduação em musculação, eu teria feito essa graduação em musculação. Perfeito. Fala pra gente como foi essa inserção, essa escolha de fazer o curso de educação física e como foi a graduação para você? Ótimo. Eu vou falar um pouco parecido, parafrasear o Clóvis de Barros. Sim. Nessa época eu não vivia, eu me arrastava. Eu não tinha um objetivo. Eu frequentava a UES por frequentar e várias vezes, sem motivação alguma, eu pegava uma linha que ia até a UES, ficava dentro do ônibus, pensava 1000 vezes, desço ou não desço, e voltava para o terminal. Não tinha motivação nas ciências biológicas. É um curso lindo, mas eu não tinha essa motivação. Perfeito, professor. Só para a gente encerrar essa primeira parte da nossa entrevista, o professor Welton, ele também é autor de livros. Ele fez esse livro que vai estar passando agora na tela para vocês verem, que é a história do fisiculturismo no Ceará, né? E ele vai falar um pouco do livro dele agora para a gente poder conhecer, né? Professor, como é que surgiu essa vontade de fazer esse livro e como foi fazê-lo, né? Nas aulas que eu ministro, Mário, quando o assunto é hipertrofia, eu falo dos fatos que podem levar à hipertrofia. Entre esses fatos tem um ambiente e ninguém entende por que o ambiente está lá. Aí eu uso um exemplo pessoal para explicar. Por que o ambiente influencia na hipertrofia? Porque eu nunca tinha pensado em competir, ficar com um corpo esteticamente competitivo, antes de ir treinar na pódio. E o ambiente lá favorece a isso. Lá você respira fisiculturismo. Para quem não conhece, a Pódio é um dos centros de fisiculturismo daqui. Eu acho que foi o primeiro, não foi? Daqui do Fortaleza? Não. Ela foi criada em 1984, mas sem dúvida é a academia que tem mais campeões de fisiculturismo do estado. E uma das mais antigas também. Então, ela se mantém até hoje. A Pódio é um dos maiores centros que a gente tem de fisiculturismo. É muito fácil você encontrar atletas lá, pessoas que praticam o esporte e que você pode falar diretamente com o dono, né? Que é o Páscoa. O Páscoa também é uma enciclopédia ambulante sobre o fisiculturismo. A história viva do fisiculturismo do Brasil está aqui pertinho da gente. Perfeito. E devido a essa proximidade, eu escutava muitas histórias e via esse pessoal envelhecendo. Muito dessas pessoas que iniciaram as competições de fisiculturismo aqui no Ceará têm entre 60, 70 a alguns 90 anos. Olha aí. E qual era o meu temor? Essas pessoas irem embora e quem tivesse curiosidade não ter acesso às histórias que eu tive. Aí eu falei para o Páscoa, eu estou fazendo uma especialização em ciências do treinamento de força. O Mário me conhece um pouco e ele sabe que eu gosto muito de fazer boas associações. Eu tento associar coisas para benefícios mútuos, né? Então eu pensei, eu poderia fazer um trabalho, um levantamento bibliográfico sobre a história da musculação e do fisiculturismo aqui no Ceará. E esse trabalho eu faria com rigor científico para ele virar uma monografia da especialização. Todo mundo ficou entusiasmado com a ideia, mas sempre tem aqueles que dizem assim, já tentaram fazer isso 3 vezes. E outra coisa que o Mário conhece de mim, eu não ligo para quem diz que não dá certo. Se eu ver que alguém já fez, eu posso fazer também. Então eu botei na cabeça que ia fazer esse levantamento e que esse levantamento ia virar um livro. A parte do levantamento era tranquilo, eu sabia os procedimentos científicos para montar esse tipo de análise. Bastava ter as entrevistas, tive uma ajuda muito grande de alunos da UES na época, porque eles transcreviam as entrevistas. O professor Marcos Fernandes conversou durante 3 horas e um aluno escutou isso e escreveu tudo. E tive essa ajuda. Com material em mão,
Entrei em contato com a editora, eles aceitaram a ideia na hora e lancei o livro esse ano. Faz 1 ano e um pouco mais de 2 meses que esse livro foi lançado. Ainda está repercutindo, ainda sou convidado para falar sobre essa história. Fala pra gente, o pessoal que está assistindo a gente, como é que eles conseguem ter acesso ao seu livro? Onde é que eles conseguem? Ótimo. A ideia do livro era ser um livro científico, para que ele fosse referenciado. Para quem tivesse dentro dos seus trabalhos monográficos, por exemplo, a necessidade de escrever sobre a história, utilizasse ele como fonte de consulta. Então, as edições, muitas das edições, elas estão em bibliotecas de universidades. Tem 2 na UES, tem 1 na UFC, tem 3 nos IFs, em IF de Camusim, em IF de Canidé, em Sobral, tem na UVA de Sobral. Mas quem quer adquirir o livro, ele está à venda no site da Autografia. No meu perfil do Instagram, na página inicial, já tem o link que leva diretamente para o livro. Você pede, recebe em casa, tranquilamente. Fica ligado, você que quer saber mais sobre a história do fisiculturismo aqui no Ceará, você que é daqui, que já está competindo e não sabe muito dessa história, daí a oportunidade. A gente tem um livro do professor Welton, que ele foi lá, coletou esses dados, coletou histórias, né, professor? Que vão com certeza engrandecer você e vai engrandecer também seus conhecimentos sobre o esporte, né? Então a gente vai ficando por aqui nessa primeira parte. Confiram próxima semana a parte 2, não percam que a próxima parte a gente vai falar sobre o esporte, vamos falar sobre a inserção do professor Welton no fisiculturismo, como é essa relação e tirar várias dúvidas sobre a modalidade. Então, muito obrigado, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Valeu! Obrigado, pessoal!